Vocês têm estudado e aprofundado no livro de Atos, não é isso? Tem um capítulo inteiro no livro falando sobre a igreja de Atos, e depois, no capítulo seguinte, eu faço o contraste entre a igreja de Atos e as 7 igrejas da Ásia e Apocalipse, né? E como que houve uma perda ali, como que a igreja se afastou de uma essência que foi plantada por Jesus com os discípulos. O Espírito Santo veio em Atos 2, a igreja floresceu, cresceu, mas depois houve um afastamento, né? Houve um abandono, um distanciamento da vontade de Deus em algumas daquelas 7 igrejas, né? Não todas as 7, mas eu creio particularmente que aquelas 7 igrejas, elas são uma caracterização da igreja dos últimos dias. Vão ter expressões daquelas 7 igrejas hoje. Na verdade, isso já acontece. Mas eu queria compartilhar com vocês sobre Atos, partindo desse texto de Mateus 24, no versículo 13. Nós lemos no começo da palavra, né? Mais cedo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí, guarda o perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O remanescente fiel. Atos 2, passa lá para Atos agora. Atos 2, 42. E eles perseveravam. Existe uma chave aqui, ao meu ver. Uma igreja perseverante, uma igreja remanescente, uma igreja fiel dos últimos dias, é uma igreja que tem como um ponto de partida a igreja de Atos. Atos, gente, não é a linha de chegada. Atos é o marco zero. Quando a gente olha para a nossa igreja, falando a nossa lá, aqui, mas a igreja de modo geral, e a gente compara com a igreja de Atos, a gente vê que, nossa, a gente está abaixo de zero, né? É como se Atos fosse a régua e é daqui para frente. E a igreja ela avançou de fato, mas ao longo da história da igreja, muitas situações aconteceram. Mas quando a gente olha para essa essência aqui de Atos, e a gente olha para a nossa realidade de igreja, e eu estou falando de maneira bem generalizando, a gente vê que a gente está abaixo, como se tivesse um traço e a gente está abaixo. Então a gente precisa, como igreja, chegar lá, empatar isso aí, esse jogo e seguir. Não significa que a gente vai viver o que Atos viveu no sentido cultural. Aqui está falando do século I, nós estamos no século XXI. Então existem circunstâncias e coisas que são próprias à nossa época, mas que elas não dizem respeito ao século I. Então, expectativas elas precisam ser também alinhadas ao contexto em que a gente vive. Porém, existem pontos essenciais, e aí sim a gente precisa olhar, que são os fundamentos. Então, existem 4 fundamentos aqui em Atos 2, 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse texto é o resumo da igreja daquela época. Faça um exercício agora e reflita. Olha para a sua igreja aqui, local. Existem esses 4 aspectos aqui? Perseverança no ensino dos apóstolos, na doutrina, perseverança na escritura, perseverança na comunhão, perseverança no partir do pão e perseverança nas orações. Porque não é que não exista a doutrina, existe. Existe comunhão, existe partir do pão, existem orações. Mas o ponto é, existe perseverança nisso? Existe um buscar coletivo para que isso e essas coisas não se percam? E refletindo um pouco mais sobre esses 4 aspectos, o primeiro aspecto, sobre a palavra, sobre o ensino dos apóstolos, eu escrevi aqui: havia na igreja de Atos isso como base e fundamento, maravilhamento, senso de encantamento em relação à doutrina, em relação à palavra. Aquela igreja era fascinada pela palavra. E isso me conecta a um texto lá de Isaías. Abre sua Bíblia lá em Isaías 66, no versículo 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés.
que casa edificarias para mim? Qual é o lugar do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas, e aqui é o ponto que eu quero que você preste atenção, mas darei atenção a este, ao humilde e contrito de espírito que treme diante da minha palavra. A pergunta que eu faço nessa manhã, com base nisso, é: há quanto tempo você não treme diante da palavra? Há quanto tempo ler a Bíblia não é um motivo de fascínio, de uma descoberta? Porque a gente lê a Bíblia, nós somos o povo do livro. A igreja é, assim como os judeus, né, são o povo do livro. Nós lemos a Bíblia, nós conhecemos a Bíblia, nós temos anos e anos de igreja. Eu fui nascido e criado numa igreja, uma igreja batista. Meu pai é um pastor. Hoje eu sou um pastor. A gente lida com a Escritura o tempo todo. Mas qual é o desafio? É perseverar nessa Escritura, de modo que sempre que eu ler a Escritura, essa Escritura precisa ser vida ao meu coração. O meu coração precisa ser aquecido todas as vezes que eu ler Atos, quando eu ler Mateus, quando eu ler o profeta Isaías, inclusive quando eu ler Levítico. Porque, não sei se você sabe, eu brinco isso bastante, mas é uma verdade. Quando a gente faz a leitura bíblica anual, aí a gente vem lendo Gênesis, né? E Gênesis, e a história dos patriarcas. A gente vem feliz ali. Abraão, Isaac, Jacó. Aí esse cara, mas Gênesis é grandão, né? Mas você continua ali, perseverando. Aí vem Êxodo, Moisés, Egito, pragas, né? Tudo é fantástico. Aí vem Levítico. Aí é nessa hora que o irmão abandona a leitura anual da Bíblia, é em Levítico. Que faz um monte de sacrifício, animal que mata, que corta, e sangue. Acho que vou ler a Bíblia de novo no ano que vem. Então fica a dica: se você não terminou de ler a sua Bíblia no ano, começa de Números, depois você volta no Levítico, mas continua, não para de ler não. Mas existe um fascínio no seu coração quando você lê a Bíblia. Esse é o ponto. Porque o que vai fazer você e eu perseverarmos na doutrina, no ensino, é esse fascínio. É estar diante da Escritura e ler o Salmo 23. O Senhor, Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Gente, quantas vezes nós não lemos esse texto? Eu estou até abrindo aqui. Quantas vezes nós conhecemos esse texto? Mas a pergunta que eu faço: há quanto tempo essas palavras, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, essas palavras, elas não saltam da página e parece que elas ganham vida, elas tocam o teu coração de uma maneira que você fica: uau, eu tenho um pastor e ele é o meu Senhor. Eu tenho alguém nos céus que zela pela minha vida como eu sendo uma ovelha, e ele é o meu pastor. E ele tem um cajado que me guia por pastos verdejantes. Sabe? Esse tipo de leitura não é uma leitura romântica, no sentido de você ler a Escritura e tornar aquilo como se fosse uma oratória, um exercício. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de você ler, quando você estiver diante da Escritura, essa Escritura ela é tão vida para você que você não consegue viver sem ela. Havia naquela igreja de Atos um senso de maravilhamento pela Escritura, e isso fazia eles perseverarem. Quando vinham as lutas, quando vinham as provações, quando vinham os falsos testemunhos, aquela igreja, ela perseverava, ela se voltava para o que a Escritura diz. O que os apóstolos ensinaram, o que Jesus deixou como legado. É sobre isso que eu vou ancorar minha vida, o meu coração, e minha fé está alicerçada nisso. Existe fogo no seu coração, ou a sua leitura bíblica tem se tornado mecânica, tem se tornado o cumprimento de um dever? A gente fala em devocional, não sei se vocês falam, a gente lá na comunidade fala muito em devocional, da gente ter o nosso tempo com o Senhor em casa, entrar no quarto, fechar a porta, ler a Escritura, ter as disciplinas espirituais, a disciplina do estudo, a disciplina da leitura da Escritura, a disciplina da oração. Só que muitas vezes a gente encontra os irmãos e, gente, vamos ser francos, às vezes nós mesmos nos encontramos nesse lugar em que essas práticas, elas vão se tornando repetitivas, mecânicas, a gente vai perdendo a paixão, a gente vai perdendo o coração,
e a gente vai deixando de ficar maravilhado pelo Senhor e pela sua palavra. Quando isso acontece, a gente para de perseverar. E se a gente para de perseverar na Escritura, gente, a gente perdeu tudo. Porque aqui está o fundamento daquilo que nós estamos fazendo e daquilo que nós somos. É a palavra de Deus. Se você ainda não leu a sua Bíblia toda, você precisa ler. Se você já leu, leia de novo, porque a Bíblia é para ser lida toda e para sempre. Você não para de ler a Bíblia nunca, jamais. E outra, você tem lido a sua Bíblia, mas você também tem lido outros livros? Como é que está a sua leitura? Quando a gente pensa no brasileiro, o brasileiro tem uma fama terrível em relação à leitura. Eu sou professor de português. Então, assim, gente, vamos lá. Ok, língua portuguesa às vezes não foi a melhor das experiências dos alunos aqui, de época de escola. Porque a gente se dedica muitas vezes a olhar para a gramática, para as regras, para as exceções, e como tem exceções na língua portuguesa, né? Ou língua cheia de exceções, tem mais exceções do que regra. E a gente vai ficando assim, e aí quando vai crescendo, parece que a gente vai perdendo o gosto pela leitura. Por quê? Porque muitas vezes, durante esse ensino regular na escola, a gente ficou meio traumatizado, meio assim, não é para mim esse negócio de ler, não. E agora com a internet, com rede social, com o audiovisual forte, mídias, a leitura, a literatura, ler se tornou um exercício enfadonho. E isso, olhando para a Bíblia e olhando para a igreja, nós vivemos em um contexto que é contracultural. Nós precisamos amar a Escritura, gente. Nós precisamos amar ler. Eu quero te encorajar se você tem dificuldade para a leitura, não é só ler a Bíblia, ler. Gente, começa a mudar essa chave no seu coração. Porque existe um segredo aqui. Aquela igreja de Atos, ela vivia apaixonada pelas Escrituras. Ela amava as Escrituras. Ela amava o Senhor e ela via o Senhor se manifestar através das Escrituras. Havia um senso de maravilhamento. Amém? Segunda coisa, lá em Atos 2 que nós lemos, eles perseveravam na comunhão. Uma igreja que tinha tudo em comum. E a igreja, como nós falamos mais cedo, ela é feita de pessoas que ouviram a voz do Pai sobre quem é Jesus, e elas têm ouvido do próprio Cristo quem elas são. Nós falamos isso, Mateus 16. Em Mateus 18, nós falamos que nós estamos ouvindo dos irmãos sobre quem nós somos, às vezes em nossos erros, em nossos apontamentos. E isso precisa ser falado, sinalizado, exortado. E nós precisamos ouvir os irmãos também. Aliás, eu não falei mais cedo, mas me lembrei agora. Gente, existem pessoas que buscam a Deus respostas há muitos anos, orando, e as respostas não vêm. Só que a gente esquece que a igreja é o corpo de Cristo. Então, tem respostas que Cristo não vai falar com você no seu lugar secreto. Ele vai falar através do corpo de Cristo. Ele vai falar através dos irmãos. Ele vai falar através da vida da igreja. E à medida que você vai se emaranhando, vivendo, mergulhando na vida da igreja, algumas respostas que você tem esperado há anos e anos para o Senhor falar, elas começam a vir. Aí não é por acaso, não é coincidência. É porque Cristo, Ele fala no nosso coração diretamente, e Cristo fala através do corpo de Cristo, através da igreja. E existem respostas de Deus que nós estamos esperando há anos, que elas não vão vir diretamente de Deus, mas elas vão vir através dos irmãos, e Cristo vai falar através da igreja. Amém? Então, o tudo em comum aqui aponta para essa realidade. Eles tinham tudo em comum, eles partilhavam a vida. Dizer que havia tudo em comum significa que toda experiência individual, ela era balizada, confirmada e nutrida na realidade comunitária. Não existe vida cristã isolada. Não existe carreira solo no reino de Deus. A gente é um corpo. E é importante frisar isso porque nós vivemos uma época individualista. Nós vivemos uma época em que cada um está enfurnado nas suas próprias coisas. Quando a gente olha a Escritura e a gente olha o Antigo Testamento, qual foi a época que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos? Vamos lá, escola dominical. Qual era a época
mais acentuada da história de Israel, em que cada um fazia o que era correto aos seus próprios olhos. Juízes. Juízes. E quando você lê o livro de Juízes, o que você encontra como realidade espiritual daquele povo? Um povo subjugado por inimigos, idólatra, em prostituição, em muitas coisas, e longe do coração de Deus. O que o Senhor fazia? Levantava um homem ou uma mulher, e aí eles guiavam o povo em direção ao coração de Deus de novo, eles se arrependiam. Essa foi a época dos juízes. Quando a gente olha para nós hoje, como igreja, e generalizando, parece que nós estamos vivendo juízes de novo, em que cada igreja aponta para um lugar, que muitas vezes não é o que o Senhor direcionou, mas é o que está no coração do homem, e dentro das igrejas, cada um aponta conforme o seu próprio coração. Vocês acham que vai dar certo? Não vai dar certo. Quando a gente olha para a essência da igreja em Atos, a gente vê que eles perseveravam na comunhão, andar junto. Sabe o que isso fala? Comunhão não é comer pizza junto, comunhão não é comer churrasco junto, comunhão não é sair junto, marcar coisa junto. Essas coisas fazem parte da comunhão, mas a comunhão, Cristo está no centro das conversas. Quando a gente marca a pizza junto, a gente conversa. Vai um jogo de futebol, a gente marca para ver junto uma final de um campeonato. Não tem problema, gente, nisso. Tem saúde, tem vida nisso, é para ser feito. E a gente vai estar junto, comemora, vê, o time ganhou, o time perdeu, o time foi rebaixado, o time tal, e você vai estar ali, ok, junto com os irmãos. Se os encontros dos irmãos e entre os irmãos giram apenas em torno dessas coisas, e Cristo não é mencionado em nenhum momento, não se está tendo comunhão, está se construindo amizades. Só que aquela igreja tinha comunhão, Cristo estava no centro das conversas, Cristo fazia parte da vida. Então, quando o pão era partido, e é o terceiro ponto que a gente vai falar, quando o pão era partido, Cristo também era partido na vida deles. Quando eles estavam juntos, eles falavam das coisas da vida, gente. Eles falavam das situações, eles criticavam certamente o Império Romano, que pressionava aquele povo. Eles falavam e colocavam diante do Senhor: estamos sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. Havia essas angústias que nós temos também. Não estou romantizando uma época, mas em todo o tempo aquela igreja estava junta e Cristo era o centro daquela vida comunitária. Então eles não tinham uma vida espiritual sozinha, ela sempre partilhada, sempre compartilhada com os irmãos, tudo em comum. A experiência individual, ela é confirmada, ela é enraizada, ela é dividida, nutrida na comunidade. É uma fé partilhada. E se havia alguém em falta, a gente lê isso lá em Atos, vamos voltar lá para Atos 2. Na sequência desse versículo, ele vai dizer: versículo 44, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, repartiam com todos segundo a necessidade. Irmãos, não pode haver pessoas em falta entre nós. E o que falta? Falta de recurso, falta de abraço, falta de relacionamento, falta de amor, falta de falar a verdade em amor, falta de correção, falta de confissão de pecados, falta de andar na luz. Não pode haver pessoas em falta nessa comunidade, nessa igreja local, lá na igreja onde eu pastoreio. Não pode haver pessoas em falta. E sabe o que acontece muitas vezes? E aqui, não é uma palavra para quem está sentado aí nas últimas fileiras, não é indireta para vocês, pelo amor de Deus. Ninguém me falou nada, e se bateu aí, foi aí, mas não é, por favor. Mas, gente, vamos lá. Quando você chega num ambiente novo, você senta nos primeiros lugares? Não. Você costuma sentar onde? Perto da porta, no fundo. Certo? Quando você está num lugar, num contexto, numa igreja, você está convivendo ali algum tempo, começa a vir situações que vão pressionando, vão minando a fé, vão entristecendo. O que vai acontecendo com essas pessoas? Elas começam a sair, às vezes, do núcleo onde as coisas estão acontecendo, elas começam a ir para onde? Para a margem. E sabe o que acontece, que é curioso, e a ciência explica?
Pessoas que estão à margem, elas começam a atrair pessoas que estão à margem na mesma condição. E elas começam a gerar os nichos das pessoas que estão nas beiradas. Por isso que eu falei que não é uma indireta para ninguém que está aí no fundo, pelo amor de Deus, tá? Que aqui também tem porta, então poderia ser aqui também. Mas o que acontece? Um fluxo natural. Pessoas que não se sentem parte de um corpo, de uma organização, de um grupo, elas começam a ficar um pouco fora, um pouco deslocadas. Se você começa a deixar de congregar, a frequentar os cultos e as reuniões da sua igreja, esse sentimento de que você não faz parte vai chegar. Porque você começa, peraí, o pessoal está rindo de quê? O pessoal está celebrando o quê? O pessoal fez jejum, mas jejum de quê? Você está, sabe, você começa a se sentir fora. O que você vai fazer naturalmente? Você vai começar a se colocar à margem. Ou seja, não podem haver pessoas dessa forma entre nós. Pessoas que estão de fora, pessoas que estão se sentindo fora. Na verdade, irmãos, você tem o dever de ser um olhar observador junto com os seus pastores, com os seus líderes. Você percebeu pessoas que estão começando a se desgarrar, seja você, e não vai até o pastor tal, não. Você é responsável. Se você viu, você é responsável. Não pode haver pessoas em falta de relacionamento de comunhão entre nós. Então você vai até ele e traz, irmão, vem cá, vem mais perto, vem aqui em casa, toma um café. Às vezes ele vai apresentar uma queixa, uma situação, aí o que você faz? Mateus 18, houve um pecado, houve um problema, irmão, vem cá, procura, aqui ó, houve uma situação aqui, seja você uma ponte. Nosso ministério, segundo a Escritura, o nosso principal ministério, um dos mais importantes, é o ministério da reconciliação. Bem-aventurados os pacificadores, não é isso que Jesus disse? Então, quando você tem uma situação de conflito, você não é aquele que joga mais fogo, não. Você é o que pacifica. Você entra na situação de problema e você é o pacificador. Você é o agente que reconcilia as partes. Amém? Aquela igreja tinha isso como base. Então, eles tinham perseverança na Escritura, eles tinham perseverança na comunhão, de modo que não havia pessoas em falta entre eles. Amém? Terceiro aspecto é o partir do pão. E aqui alguns teólogos aplicam ao partir do pão nesse sentido do que está sem comer, mas eu entendo particularmente que o partir do pão é a ceia. O partir do pão é o momento em que as pessoas estão juntas. E quando a gente olha para a ceia, de novo, a Escritura, às vezes ela é ritual, ela é a leitura mecânica, mas gente, a ceia do Senhor também pode se tornar algo ritual e mecânico. A troca do pão, comer o pão, tomar o cálice, pode se tornar uma mera formalidade. Eu não sei se é o caso aqui, pastor, mas tem alguns cultos que são marcantes na igreja, né? Culto de ceia, a igreja enche, né? Porque é o culto de ceia. Culto normal, não tem nada, não vem ninguém de fora, não tem nada, é um culto normal de domingo. Aí algumas pessoas não vêm, não aparecem, porque o partir do pão, a ceia do Senhor, se tornou um ritual, de modo que se eu não estiver lá, eu vou perder alguma coisa, porque é uma ordenança e ok, se eu não estiver lá assim, eu vou perder alguma coisa, mas se torna um ritual pelo ritual. A igreja de Atos não tinha ceia como ritual, na verdade, na prática, aquela igreja se reunia todos os dias. E todas as vezes que a igreja de Atos se reunia, eles ceavam. Eles comiam, eles partilhavam o pão, eles comiam o pão da ceia e eles tomavam o cálice. Eles rememoravam a morte do Senhor e eles anunciavam a volta do Senhor. Sempre que a igreja está reunida, é um memorial para você e para mim, de que Jesus morreu numa cruz, e que Jesus nos fez um como família, e que Jesus vai voltar para se encontrar com a sua família. A ceia do Senhor aponta para isso, de uma maneira mais material, mas a ceia não pode se tornar ritual. Corremos o risco de estar tomando a ceia, ou seja, estar andando com o corpo de Cristo, mas não estarmos de fato no corpo de Cristo, porque se tornou ritual, porque se tornou religiosidade, porque não reconhecemos mais Cristo na vida dos irmãos. E isso, gente, é muito sério. Por isso que Paulo fala: examine-se o homem
a si mesmo antes de comer o pão e tomar o cálice. Examine seu lugar no corpo. A orientação de Paulo na passagem é a respeito de pertencimento a uma família. E se você tem se sentido à margem, se você tem se sentido fora, você precisa dar esse passo para dentro. Se você encara a leitura da Bíblia, o partir do pão da ceia, o estar com os irmãos como uma mera atividade religiosa, e que eu preciso carimbar ali como um crente, né? Todo domingo estou lá carimbando, no sentido ritualístico, você perdeu tudo. E aí, quando vierem as circunstâncias difíceis, você não vai ser encontrado entre aqueles que perseveraram, mas entre aqueles que abandonaram a fé. E nós precisamos voltar a essa essência. Somos membros uns dos outros, pertencemos uns aos outros. E somos parte de um mesmo corpo, amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Eu preguei esses dias lá na comunidade, lá na igreja, no Salmo 84. Eu me lembrei dele, eu queria compartilhar isso aqui rapidinho. Vai lá no Salmo 84. Salmo 84. Você conhece bem esse salmo? Ó Senhor dos exércitos, quão amáveis são os seus tabernáculos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Deixa o versículo 2 aqui na tela. O meu coração e o meu corpo clamam pelo Deus vivo. Pode deixar assim. A minha alma se consome de ansiedade pelos átrios do Senhor. O átrio era um lugar coletivo, era um lugar do povo, porque você tinha o átrio, você tinha o santo lugar e o santo dos santos. Santo lugar e o santo dos santos restrito aos sacerdotes, o santo dos santos, o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas o átrio era o lugar de todos, e o átrio era o lugar dos sacrifícios. E o anseio do salmista é: o meu coração está ansioso, suspira e desfalece pelo átrio, pela casa de Deus, pelo convívio coletivo. Quando a gente lê esse texto, às vezes a gente perde de vista o aspecto coletivo do átrio. Havia uma alegria no coração do salmista por esse lugar. E mais importante, eles não estavam e não tinham acesso ao tabernáculo ou ao templo toda hora, como nós temos toda semana aqui. Muitas vezes eles moravam em lugares muito distantes, e eles precisavam viajar dias e dias até chegar ao lugar do sacrifício e sacrificar juntos. E o anseio do salmista, o ponto de vista do Salmo 84 é de um peregrino que está longe e que está ansiando. A minha alma suspira por estar lá. A gente acaba colocando num lugar comum o congregar, o estar junto, partir o pão, como ter comunhão, porque a gente tem isso a hora que a gente quiser. É fácil, a gente pega um carro e vai, a gente pega um celular e conversa. Agora pensa do ponto de vista desse salmista, em uma época sem internet, uma época sem acesso rápido, uma época que eles precisavam viajar a longas distâncias para estar junto com a congregação. Havia uma alegria, um anseio, o coração e a carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Quando que a carne vibra por alguma coisa? A nossa carne quer sossego, né? Como diz lá o poeta, eu quero sossego. Eu quero ficar não me incomodem. Um domingo desse, chuvoso, frio, quero ficar em casa. A carne, ela não deseja isso. Mas, se você foi tomado por uma visão, um senso de maravilhamento a respeito do seu lugar no corpo de Cristo, gente, congregar é a coisa mais espetacular, mais legal, mais prazerosa que a igreja tem, que nós temos. Gente, estar no culto é uma coisa maravilhosa, gente. Cultuar o Senhor juntos com os irmãos é a coisa mais maravilhosa. Só que a igreja perdeu isso de vista. A igreja de Atos tinha isso no seu DNA. Mas a igreja do século 21 perdeu isso. Porque muitas vezes a reunião da igreja é uma série de atividades e preocupações e correria, ou é um ambiente hostil, onde houve uma briga, uma rixa, as coisas não foram resolvidas, ou houve frustrações por causa de coisas passadas, e agora eu estou numa igreja aqui
porque eu vim de um contexto onde eu fui ferido e agora eu estou aqui. Meus amados, o Senhor quer mudar toda essa realidade, quer nos transportar para uma realidade de alegria. O corpo de Cristo é um lugar de alegria. Nesse exato momento, Jesus está diante do Pai, ministrando como sumo sacerdote da igreja. E vocês acham que Jesus está do lado do Pai, triste? Jesus está exercendo o seu sacerdócio com alegria. Ele está intercedendo por você e por mim com alegria. E dentro de você e dentro de mim está o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso? O gemido inexprimível de Romanos 8? Imagine o seu coração como uma grande caverna, cheio de muitas coisas. E aí, o Espírito Santo é como uma tocha dentro dessa caverna, ele vai iluminando, ele vai iluminando, ele vai iluminando, até chegar por trás das coisas. Lá atrás existe um gemido, um anseio, um desejo profundo do seu coração que nem você sabia que tinha. O Espírito Santo, ele pega esse gemido do seu ser interior e ele apresenta ao Pai, intercedendo por você. Está aqui o gemido do seu filho no interior do coração dele. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Coisas que você nem sabe que você tem falta. O Espírito Santo sabe e ele apresenta isso para o Pai como intercessão. Então o Espírito Santo intercede por você. Jesus está à direita do Pai intercedendo por você. Isso não é motivo de alegria, gente? A gente era para estar pulando de alegria, porque o Senhor, ele está orando por nós estamos cercados de intercessão. E além disso, ele nos coloca numa família de irmãos que estão vivendo e apontando para a mesma direção. Isso precisa ser revolucionário para o mundo, porque quando Jesus ora em João 17 sobre isso, ele diz: Pai, que eles sejam um, como eu sou um com o Senhor. Para que o mundo veja essa unidade, glorifique ao Pai. Existe uma falta no mundo de admiração do mundo pela igreja, porque a igreja ela tem se comportado muito distante desse lugar que a gente vê aqui em Atos, e que é o desejo do coração de Deus que a gente volte. E é um convite para vocês, é um convite para nós, é um convite para a igreja dessa época. Amém? E o último aspecto é o aspecto das orações, lá em Atos 2,42. Eles perseveravam no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam nas orações. E eu faço de novo a pergunta: como que está a sua vida de oração, irmão? Como que está a sua disciplina na devoção, na busca pelo Senhor, pela face de Deus? Existe um autor que eu gosto muito, que é o Tozer, A.W. Tozer. Ele tem um livro chamado O Conhecimento do Santo. E ele fala que muitos crentes apresentam uma vida sem alegria, sem graça, porque lhes falta contemplar e conhecer a majestade dos céus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o único sábio Deus, o nosso Salvador. Falta contemplação, falta admiração sobre o Deus a quem servimos. Se falta alegria e admiração em relação à Escritura, quanto mais em relação ao Deus da Escritura. Nós precisamos ler passagens aqui que falam do sobrenatural, que falam do agir de Deus, que falam do cuidado de Deus, e nas coisas pequenas, nas coisas grandes, não importa, mas falam de Deus, e a Escritura fala o tempo todo a respeito do Deus a quem nós servimos. Gente, isso precisa cativar o nosso coração, isso precisa fascinar a nossa alma, isso precisa tocar a gente de tal maneira que até a nossa carne clama pelo Deus vivo. Familiarize-se com Deus. Tem gente, tem crente, que você pergunta coisas básicas da Escritura, coisas básicas da vida cristã, e a pessoa ela não sabe o que responder. Deixa eu perguntar se é só lá em São Gonçalo ou se aqui também tem esse perfil. Pessoas que você pergunta: ei, irmão, como é que você está? Aí o irmão diz: eu estou na prova, eu estou na luta.
Só que você encontra com ele daqui a um ano, e aí, irmão, como é que você está? Estou no deserto, irmão. Aí passa mais 5 anos, e aí, irmão, como é que você está? Oh, só a vitória. Isso não é vida cristã, isso é vida religiosa. Vida cristã, como Paulo fala em Romanos 5, é andar em novidade de vida. Boas notícias, o Evangelho é uma palavra, uma mensagem de boas novas, novidades. Sabe qual é a boa nova? Você ia para o inferno, mas por causa de Jesus você foi salvo. Por causa de Jesus, o sacrifício dele na cruz, você tem uma casa, uma família, você tem irmãos, você tem gente que zela pela sua vida, você tem pastores que estão cuidando de você. Isso precisa mover a gente, sabe? E a gente precisa perseverar nisso, porque a gente esquece. A gente trabalha na igreja, a gente se empenha, a gente faz as coisas, e a igreja ela fica aqui. Mas aí a gente tem o nosso trabalho, nossas atividades em casa, cuidado dos filhos e tal, aí a gente tem as nossas finanças, né? Ok, eu também tenho tudo isso. O problema é que no meio disso tudo a gente vai perdendo esse senso de alegria, de satisfação, a gente vai perdendo a graça, a vida vai perdendo a graça, porque a gente passa por tantas tribulações e dificuldades, mas a gente esquece, como Paulo fala em Filipenses no capítulo 4, eu sei passar por dificuldade, eu sei viver em abundância, eu tudo posso naquele que me fortalece. A gente perde isso de vista, por isso que a gente precisa congregar, porque quando congregamos nós somos lembrados disso. O culto começou hoje de manhã com uma passagem, né? Foi o Salmo 97, nos lembrando da grandeza de Deus, como a gente precisa ser lembrado disso, de que o nosso Deus é muito maior do que qualquer circunstância difícil que você esteja vivendo ou passando. Como que a gente precisa ser lembrado disso? Lendo a Escritura, ouvindo o pastor pregar, cantando, adorando, dizendo que Ele é santo. Quando a gente canta que o Senhor é santo, a gente está falando de um Deus que transcende qualquer parâmetro e padrão de beleza humana na terra. Se a natureza, se a criação ela é linda, ela é magnífica, imagina o Deus que fez todas as coisas. Ele é santo, Ele transcende tudo, Ele não está só separado do pecado, não, Ele está separado acima de qualquer coisa que exista, no tempo e no espaço. Ele é um Deus que está olhando de tudo, do seu trono, soberano. As tragédias que a gente vê no mundo, Jesus disse que aconteceriam, a situação difícil que os nossos irmãos e os nossos compatriotas lá do Rio Grande do Sul estão vivendo, o Senhor é soberano, Deus não virou as costas e de repente aconteceu, olha lá, choveu lá, Ele não é isso, Deus é soberano. Eu queria até ser mais ousado, não foi o próprio Deus que liberou isso lá, para poder tocar aquela terra seca, para poder mexer com a estrutura da igreja no Rio Grande do Sul, porque os relatos que a gente ouve de lá é de uma terra árida, de igrejas que estão perdendo a visão e o coração em Deus, de um aumento absurdo de feitiçaria, de obras das trevas. Não sei se vocês sabem, mas há mais feitiçaria e obras das trevas no Sul do que no Nordeste, na Bahia, em lugares que a gente sabe que são tronos de Satanás. E aí, de repente, uma inundação. E aí, de repente, algo que abala a estrutura de todo um estado. E a gente olha daqui do nosso tamanho, né? E a gente fica indignado, cadê Deus? Quando, na verdade, o próprio Deus está liberando juízos para que o coração de alguns se converta a Ele e Ele possa salvar. Aí nossa mente fica assim, nossa, mas é isso mesmo? É isso mesmo. Leia a sua Bíblia, porque nos últimos dias Deus vai fazer coisas extraordinárias que vão mexer com o nosso coração. A gente vai ficar assim, caramba, mas Deus está nisso aqui, Deus está em tudo, Deus é soberano, Ele não perdeu o trono, Ele não perdeu o controle. Uma igreja que ora é uma igreja que acessa esse lugar, que é o conselho do Senhor. Abre lá a sua Bíblia em Jeremias. Eu vou encerrar, prometo. Em Jeremias,
Espera aí. Capítulo 29. Não é o 29, não. Aquela passagem que fala... quando o Senhor ele fala sobre os profetas que não ouviram. Isso. É 28? Não, 28 não. 28 também, mas não é o 28 não. É que eu fiquei com a cabeça o capítulo 29 e perdi o outro. Acho que não é 44 não. Não. 29, 19? Uhum. 31. Não, 31 não. 23, 9, vamos lá. Eu estava escrevendo e meditando sobre isso, mas me fugiu. É 23 mesmo. Mas não é o 9, é o 18, mas é o 23. Chegamos. Jeremias 23, 18. Quem dentre eles esteve no conselho do Senhor, para que percebesse e ouvisse a sua palavra? Ou quem esteve atento e escutou a sua palavra? Quem esteve nesse lugar? Se você ler um pouco antes, você vai ler que os profetas profetizavam da visão do próprio coração. O versículo 16 vai dizer isso, lá no final. Os profetas que os enchiam de ilusões e que falam do próprio coração e não dizem uma palavra que proceda da boca do Senhor. O que a gente tem escutado e tem visto em muitos lugares, igrejas, pregando algo que o Senhor não disse que faria. Pessoas declarando a paz quando o Senhor disse que não vai haver paz ali. Um ponto importante, nós lá na nossa comunidade oramos por Israel, pela paz de Israel, em obediência à Escritura. Mas a gente sabe que o Estado de Israel, o político de Israel, o povo hoje, é um povo que precisa ser salvo. E que o Senhor muitas vezes vai agir com o juízo e vai apertar, porque eles precisam ser restaurados, eles precisam reconhecer Jesus como Messias. Então as nossas orações e as nossas palavras, elas não podem ser baseadas no nosso próprio desejo, no nosso próprio coração. Nós oramos pelos governantes, nós oramos pelo governo atual do Brasil. Nós concordamos com as coisas que fazem? Não, mas nós oramos, nós abençoamos, nós pedimos, Senhor, tem misericórdia, para que se levantem homens justos, para que se levante leis e decretos justos, para que o povo viva em paz. Então, estar no conselho do Senhor significa, às vezes, orarmos o que nós, muitas vezes, não queremos. É estar, às vezes, em conflito com nossos desejos. Nós queríamos que estivesse de uma maneira. A gente acessa o conselho do Senhor em oração e a igreja de Atos perseverava nesse lugar. Então ela é transportada para esse lugar de oração, ela se coloca nesse lugar de oração e desse lugar de oração o Senhor envia os seus decretos, a sua mensagem, a sua direção. E a partir disso nós desempenhamos, nós obedecemos, nós oramos mais, sabe? Mas às vezes o Senhor ele vai falar coisas que nós não queríamos ouvir. Às vezes o púlpito vai ser um lugar de proclamação de palavras, de coisas que a gente não queria ouvir, de coisas que não fazem a igreja ficar superlotada de gente, mas de pessoas que estão ouvindo uma palavra que agrada e afaga o coração delas. E não é a voz de Deus, não é o que o Senhor deseja que elas ouçam. E nós, como igreja, não podemos abrir mão desse lugar. Se a igreja tem a quantidade de membros que tem aqui, se ela chegar a mais, se ela chegar a menos, se ela tiver 10 pessoas, mas se ela tiver 200, 300 pessoas,
nós não abriremos mão de acessar o conselho do Senhor e pregar aquilo que o Senhor está falando, aquilo que Deus está direcionando. E essa palavra proclamada daqui, ela é conferida pela igreja e ela é abraçada, sabe? É um trabalho conjunto. Não é só o pastor que prega. O pastor prega, a igreja ouve, ela confere com o Senhor, confere com a Escritura, ela responde de volta aquilo que foi pregado e o Senhor vai fazendo com que o povo cresça e avance, a obra do Senhor avance. Amém? Então, o conselho do Senhor é um lugar que é acessível. Não é um lugar para o pastor, para um líder, para esse espiritual, não. O conselho do Senhor é um lugar acessível. E Jesus, ele fala sobre isso lá em Mateus 6. Entra no teu quarto, fecha a porta. A Bíblia fala sobre esse lugar coletivo. Quando estiverem 2 ou 3 em meu nome, aí eu estou no meio deles. Jesus fala, a palavra fala sobre a importância de congregar, de ir, de fazer discípulos. Fazer discípulos é o que, gente? Mais pessoas possam conhecer a revelação que nós tivemos de quem é Jesus. E elas vão caminhar nessa novidade de vida que nós estamos vivendo. Agora, a pergunta que eu faço, como que o mundo, como que a cidade de Niterói, ela vai querer caminhar da maneira que nós caminhamos, se a nossa história é sempre de que, eu estou no deserto, eu estou passando por prova, vida, céus. Você só lamenta, você só reclama, só murmura, não é nem um lamento, porque o lamento ainda tem uma esperança de um Deus que salva, mas é murmuração simplesmente. E a igreja precisa virar essa chave. E onde vira essa chave? No lugar da oração, no lugar de estar familiar com Deus, de acessar o conselho do Senhor. A igreja, Tozer vai dizer isso, a igreja precisa ver os céus abertos e ter uma visão transformadora de Deus. E aí, uma igreja vivendo nessas bases, maravilhada com a Escritura, amando a Escritura, praticando, ouvindo e praticando a Escritura, tendo comunhão, partindo o pão, desenvolvendo vida comunitária, entendendo a ceia do Senhor, o seu propósito, a sua essência, uma igreja que ora, uma igreja que acessa o conselho do Senhor. Gente, essa igreja vai abalar as estruturas de uma cidade. Essa igreja vai fazer com que o nome de Jesus avance em um tempo em que muita gente está dando um mau testemunho. Só que também é prometido na Escritura que vai haver uma diferença entre o justo e o ímpio. Nos últimos dias, a luz vai brilhar mais. As trevas vão dominar, as trevas vão crescer, mas haverá uma igreja gloriosa para quem Jesus vai se encontrar. Amém? Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, que o Senhor guarde o coração de vocês, que esse ensinamento também seja um combustível, seja uma lembrança, porque eu falar sobre isso, eu também sou recordado, eu também sou animado, eu também sou lembrado pelo Senhor do povo e do rebanho que Ele tem me confiado e como a gente precisa avançar como igreja nesse tempo difícil. Amém? Deus abençoe vocês, viu? Acabei.